o Chopo Chai. Oi, galera! รายการต่อไปนี้ Olá, pessoal do Chopo Chai Cast, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, eu tô num cenário um pouquinho diferente aqui hoje e também tô sozinha, o que é diferente porque eu tô tão acostumada a gravar com o Josh, mas eu gostaria de abordar um certo assunto que eu acho que ele já tá de saco cheio. Sim. Então eu vim aqui sozinha porque eu tenho coisas a dizer. Eu gostaria de abordar uma situação no mínimo curiosa que começou a causar um burburinho no Twitter. E esse burburinho, na minha opinião, saiu um pouquinho da bolha BL. Então, eu senti necessidade de expor a minha opinião sobre esse assunto. Na verdade, eu já estava querendo falar sobre isso mesmo. Então, essa situação foi no tempo certo. Há algumas pessoas no Twitter encontraram algumas afirmações feitas pela autora de Heartstopper e acharam essas afirmações um pouquinho ofensivas. Heartstopper é uma obra que retrata como centro principal da história o relacionamento entre dois garotos. Esses dois garotos têm um relacionamento desenvolvido no ensino médio. A história também retrata um casal sáfico e também uma personagem trans. A opinião que a autora deu foi a respeito de BLs. Então, algumas pessoas, principalmente as que consomem BLs, se sentiram ofendidas com o que ela falou. A opinião dela, que foi considerada polêmica, foi a seguinte, eu vou ler tudo na íntegra para ninguém falar que eu tô distorcendo as palavras dela. Mangás BL/yaoi, como vocês provavelmente sabem, são geralmente incrivelmente explícitos e na maioria das vezes cheios de temáticas muito nojentas e tóxicas. Então, não é meu tipo de coisa. Mas uma artista que vai de contra tudo isso é Hayakawa Nojiko, que ilustrou muitos mangás MLM, que para quem não sabe significa Homens que Amam Homens, bem parecido com o Heartstopper. Elas são todas histórias realistas e contemporâneas e elas olham para sentimentos e relacionamentos bem complexos que são, na verdade, bem respeitosos e não explícitos. Aí ela segue para outro sentido, ela acaba comentando sobre o quanto ela admira o trabalho, os estilos do quadrinho da Hayakawa e etc, etc. Enfim, eu não tô aqui pra atacar a autora nem nada, eu não tô aqui pra esmiuçar o que ela falou, inclusive ela falou mais coisas a respeito dos BLs. O meu objetivo maior é pontuar o óbvio, o estigma que existe nas obras BL. Algo que eu sempre escuto, desde muito antes inclusive de consumir qualquer conteúdo BL, é a associação de BLs com putaria. Que fique bem claro aqui que eu tô falando do ponto de vista de alguém que consome majoritariamente séries BLs e não comics ou novels, ok? Então, partindo desse ponto de vista, nessas séries, uns 5% tem cenas hot. Se você considerar os que são para maiores de 18, então essa porcentagem deve cair para uns 2%. Agora, se putaria é de fato um problema tão grande assim como dizem, aí o assunto é outro. Dito isso, algo que me chamou a atenção desde quando a série Young Royals ficou muito famosa foi aquela sensação de, nossa, a galera tá tratando essas séries como revolucionária, mas eu vejo esse BL há anos. Então o que será que acontece? Por que esses BLs, por mais fofos, por mais aclamados, premiados até que sejam, eles não conseguem furar a bolha, eles não conseguem virar uma coisa mainstream, uma coisa que levanta tags no Twitter? Na verdade sim, porque Bad Bunny conseguiu levantar tag no Twitter. Eu lembro que desde essa época as pessoas estavam fazendo uma divulgação pesadíssima, divulgando BLs asiáticos, como por exemplo Bad Bunny, Light on Me, Together, I Told Sunset About You, entre vários outros que são muito aclamados, com temáticas muito parecidas com as séries e os filmes que as pessoas estavam aclamando. Pessoas que consomem conteúdo majoritariamente ocidental. Essas séries que as pessoas gostam são, por exemplo, o Young Royals, que eu acabei de mencionar, Love Simon e daí o seu spin-off Love Victor, Please Like Me, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho e agora o Heartstopper, é a bola da vez. Porém, apesar das pessoas tentarem apontar esse conteúdo semelhante, tentar fazer com que as pessoas deem um pouco de visibilidade para esses BLs asiáticos, as pessoas não deram muita bola. Poucas pessoas realmente falaram, eu vou assistir, legal, nossa, gostei. Eu não tô querendo chamar as pessoas de xenofóbicas ou racistas, apesar de eu achar que isso é boa parte do motivo. Mas isso é outro assunto e eu nem acho que eu sou a pessoa mais adequada para falar disso. O que eu quero falar é apenas isso. As pessoas colocaram os BLs na caixinha do moralmente errado. E o pior é que elas falam isso sem conhecer.
Se você perguntar sobre o que é BL para alguém que não consome, você vai, com certeza não vai demorar a ouvir palavras como toxicidade, os casais são extremamente explícitos e são tóxicos e é feito para os olhos femininos e lá. E eu estaria mentindo se eu dissesse que nas temáticas dos BLs essas coisas não existem. Elas existem. Ou negar que elas foram maioria lá no começo, quando BL era tudo mato, né? E de fato essas falas eram bem verdades, eles eram muito feitos para os olhos femininos. Mas dizer que hoje em dia os BLs se resumem só a isso é muito desonesto. Até porque hoje em dia os autores de BL, os diretores, os produtores, principalmente falando em relação às séries, estão levando muito em consideração essas questões e a questão do direito LGBT na Ásia. Cada vez mais, quando você vai assistir uma série BL, você encontra essa crítica intrínseca nos textos, nos roteiros, nos diálogos. Eu posso citar também o recente BL Kieta Hatsukoi, que é um BL japonês, em que eles até tinham um representante para revisar o texto e ver se o conteúdo era uma representação respeitosa e realista de um garoto que estava descobrindo a sua própria sexualidade e lentamente assumindo um casal com um outro garoto da escola dele. Enfim, a toxicidade, ela deve sim ser pontuada nas obras. A gente não tem como permitir que as coisas, né, simplesmente estejam aí e a gente não tentar mudar. Mas acontece que relacionamentos tóxicos representados na mídia tá em todas as mídias. Se eu fosse aqui ficar mencionando séries, filmes e livros e webtoons que tem casal cis héteros que tem relacionamentos tóxicos, meu Deus, o vídeo teria 5 horas de duração. Enfim, e não é a primeira vez que, mais uma vez, trazem o yaoi/BL como tóxicos, que é uma representação problemática, que é uma coisa feia. Porém, quando a gente retrata a mesma temática com séries no Ocidente, aí é tratado como revolucionário, como corajoso, como incrível. A gente tem que tomar cuidado para não cair no colonizador heróico, salvador da pátria, que é moralmente correto sempre. A gente tem que analisar a diferença cultural quando a gente está falando de obras feitas em outra cultura que a gente não conhece tão bem. Então levem isso em consideração, galera, quando vocês forem fazer críticas a qualquer coisa que não é da sua cultura. Mas o fato é que yaoi é um termo obsoleto. Você não vê mais esse termo sendo usado atualmente. E sim, a maioria dos yaois eram muito tóxicos. E hoje, o termo BL é um termo chamado guarda-chuva, é aquele que engloba muitos significados. Então eu não tenho como dizer que uma coisa... Eu não tenho como definir facilmente que uma coisa é BL, sabe? Porque isso, nossa, pode ser muitas coisas. Inclusive, nem quer dizer que necessariamente a obra tem que ser asiática. O BL representa, no geral, mídias com casais feitos por homens. O que eu quero dizer é que BL significa Boys Love, ou seja, amor de garotos. Ponto final. Por isso, se você escreve uma série, ou um livro, ou um comic, ou sei lá o que, e você coloca como protagonismo do romance dessa história um casal de 2 homens, eu tenho uma notícia pra você. Você escreveu um BL. Então, a partir do momento que ela se divide dessa categoria, se colocando num pedestal moral, não é muito certo na minha visão. E outra questão que é sempre abordada é o fato de que os BLs eles são consumidos e feitos majoritariamente por mulheres. E o fato que essas obras são feitas levando em consideração o público feminino é inegável. De fato, quem consome mais são as mulheres. Porém, a gente também tem que levar em consideração que quem mais consome temas de romance, obras em que uma história de amor é o grande protagonista, são as mulheres. E também é fato que você generalizar todas essas mulheres e dizer que elas são simplesmente fetichistas não tá certo. É muito injusto. Ficar problematizando o fato de que as mulheres escrevem mais esse conteúdo, que as mulheres leem mais esse conteúdo, é totalmente desnecessário. Você tá jogando tudo no mesmo saco. Você tá jogando milhares de obras diferentes, de vivências diferentes, de pessoas e autoras diferentes que você não conhece, você não sabe o trabalho que ela teve, a pesquisa que ela teve para fazer aquele tema, e muitas fazem uma pesquisa bastante extensa e uma obra bastante respeitosa. Aliás, grande parte dessas mulheres, inclusive, já fazem parte da comunidade LGBTQIA+,
como a própria autora de Heartstopper. Eu não duvido também que ela escreveu essa história com tremendo respeito e também fazendo o máximo de pesquisa que ela pôde sobre assuntos em que ela não tem vivência, porque ela não é um homem gay. Sem contar que a gente tem uma seletividade nessa problematização, porque os livros e séries mais populares desse tema são escritos por autoras. Um dos livros BL mais populares aqui no Brasil é O Vermelho, Branco, Sangue Azul, escrito por uma mulher. E esse livro traz cenas explícitas do relacionamento do Henry e do Alex, tem cenas para maiores de 18 anos ali. E em nenhum momento eu vi as pessoas problematizando o fato de que uma mulher, eu acredito que ela é lésbica, mas o fato de que uma mulher escreveu esse livro que conta a história de dois homens e tem esses dois homens em cenas explícitas. E nem deveria problematizar mesmo. Mas quem consome BL asiático sabe que o conteúdo é muito parecido, é o mesmo. As histórias são bem semelhantes, só que o conteúdo asiático não tem o mínimo de atenção, muito pelo contrário, leva críticas e é jogado nesse saco preconceituoso de coisas feias e acaba sendo vítima desse monte de comentário preconceituoso, como por exemplo o que a autora fez. E vale lembrar que tem milhares de autoras de fanfic também, a gente não precisa ir muito longe para achar essas autoras. Tem muitas mulheres que escrevem fanfic com protagonistas gays. Você tentar entender por que tanta mulher consome esse tipo de conteúdo, gosta, se sente bem lendo, é uma questão bem profunda. E você não vai resolver com a sua problematização de meia boca com pouca pesquisa. Existem questões acadêmicas por trás disso. E você dizer simplesmente que é tudo fetichismo é muita burrice. Até porque muitas mulheres nem gostam de consumir conteúdo que tem cenas hot. Elas só gostam de ler dois caras se apaixonando. E às vezes elas lêem esse mesmo casal diversas vezes, se apaixonando várias vezes. O fato é que as pessoas que gostam de ler romances são em sua maioria mulheres. Isso é um levantamento que você pode facilmente comprovar. Não estou inventando aqui. E o porquê dessas mulheres optarem por ler um livro com um casal LGBT ao invés de ler uma história com um personagem cis hétero é algo que deve ser celebrado ou tratado como alguma coisa completamente normal e comum, não é algo para ser rechaçado. É incrível como as pessoas gostam de dizer para as mulheres que os gostos delas são nojentos e são errados e são totalmente contra o pudor. E para finalizar, abordando um pouquinho mais esse assunto, eu não tô aqui fazendo esse vídeo para defender a existência ou não existência de cenas hot, mas os BLs que tem eu pergunto, qual que é o problema? Se é um relacionamento entre duas pessoas adultas que é saudável e elas se gostam muito, eu acho que é natural que um casal queira se pegar, né? Então por que nos casais cis héteros que aparecem em filmes e séries as pessoas veem aquilo como uma coisa completamente natural e comum e pode ter mesmo em filmes e séries à vontade, quantas cenas você quiser, mas se uma autora ou até um autor, diretor, resolve colocar essa cena no BL, não pode, é fetichismo. Vocês não estão vendo que vocês estão parecendo extremista religioso, vocês estão dando a volta, vocês estão com o mesmo discurso deles. Que não pode ter essas cenas porque é depravação. E eu acho que precisa sim de certa maturidade para assistir esse tipo de cena. E eu tô falando maturidade de ficar mais velho mesmo, de ficar adulto. Porque quando eu era adolescente, eu também não me sentia confortável assistindo esse tipo de cena. Agora eu acho normal. Tipo, tá bom, sabe? É isso, gente. Às vezes você tem que ver se você realmente não tá querendo consumir uma coisa que não é confortável pra você. Mas você não precisa chamar isso de errado. É uma preferência sua. Acabou. Deixem as pessoas consumirem o que elas querem, se esse conteúdo não for ilegal, se não estiver machucando ninguém. E, aliás, você consuma mais obras de um certo gênero antes de você criticar esse gênero e problematizar esse gênero, sem saber de onde vem, do que se trata. Muitos de vocês nem sabem do que vocês estão falando. Então, se você que está assistindo nunca viu um BL asiático, mas tem super curiosidade, quer saber quais são os melhores para começar, quer assistir, você está no lugar certo, porque eu e o Josh gravamos um vídeo contando os nossos 10 BLs que a gente indica para começar. Então, se você quer ingressar nesse mundo, mas não sabe muito bem qual BL você deve começar primeiro, fica aí porque essa semana já saiu o vídeo. E se você está vendo o vídeo do futuro, então o vídeo já saiu e a gente vai deixar ele aqui em algum lugar.
Daí você clica nele e assiste, por favor. E conta pra gente de vocês, né? O que vocês acharam dessa polêmica toda? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que ela super tem razão? Vocês acham que ela tá completamente errada? Lembrando que, gente, pelo amor de Deus, não precisa ficar atacando hate na pessoa, até porque esse comentário é muito antigo, ela pode ter uma visão completamente diferente hoje em dia. Inclusive, eu, há um tempão atrás, acreditava em tudo isso também, achava super escrotos e yaois BLs da vida, achava que era tudo um monte de toxicidade. Enfim, deixa aí nos comentários o que você tá achando, porque eu falei, mas eu ainda acho que eu não abordei tudo sobre esse tema, é uma coisa super profunda de se comentar. Até o próximo vídeo, viu, galera? Muito legal o comentário de vocês até agora, a gente tá amando. E então, show puxai, até o próximo! รายการต่อไปนี้